Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, Respostas de Deus para os Dias Difíceis. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 37. Mas sei que há algo melhor. A promessa. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 8. Ainda posso ver seus rostos e o grande sorriso amarelo que ia de orelha a orelha. Christian e seus amigos Chase estavam sentados em suas camas gêmeas como pequenos príncipes com o cardápio do serviço de quarto à mão. Haviam trazido Christian e seu amiguinho comigo para o estado da Flórida, onde eu participaria de uma conferência no fim de semana. E havia conseguido algum tempo para ir à praia com os meninos, já que eles haviam alcançado a poderosa idade de 10 anos. Requisitaram um quarto só para eles. Depois de conter a risada, disse-lhes que teríamos quartos contíguos e que eles teriam de manter a porta aberta. Após tê-los arrumados no quarto, perguntei se preferiam jantar no quarto ou no restaurante. Concordaram que o serviço de quarto parecia mais legal. Dei a eles cardápio para ler e fui desfazer as malas. Após alguns momentos, Christian colocou a cabeça pela porta. Posso pedir para Chase e para mim? Perguntou. Eu sei o que fazer, por favor. Christian viajava comigo desde que tinha 6 semanas de idade. Eu tinha uma confiança razoável de que ele poderia tomar conta da tarefa. Ok, mas se eles pedirem para falar com um adulto, estou bem aqui, disse. Ok, gritou, correndo de volta ao quarto ao lado. Eu podia ouvir os garotos conversando e não pude resistir a ouvir o que diziam. Então você já fez isso antes? Chase perguntou. Centenas de vezes, respondeu Christian. E não precisa de dinheiro? Chase ponderou. Não, cara, é que nem um milagre, Christian respondeu. Você só liga para eles e pede o que você quiser. Eles trazem uma bandeja e você assina um pedaço de papel. É só isso. Uau! Chase exclamou. Não é uau, Christian ecoou. Espere até ouvir a batida na porta. Esperei para ouvir a batida na porta e fiquei na entrada que conectava os 2 quartos para me certificar de que quem quer que estivesse entregando a comida pudesse ver que eles não estavam sozinhos. Christian cerimoniosamente assinou o recibo e eu agradeci o entregador. Quando voltei, vi pela primeira vez o que eles haviam pedido. 2 pizzas grandes, de pepperoni, uma para cada um, 2 litros de sorvete e um pote de chocolate quente. Olha tudo isso, mamãe! Christian anunciou triunfante e não nos custou um centavo. Tentei não rir, mas foi difícil. Naquela noite expliquei como funciona o serviço de quarto para meu filho e para seu amigo fascinado. Contei-lhes que assim há coisas maravilhosas e se pedir e não, você não as recebe se não pedir. Mas que não existe realmente isso de refeição grátis. Christian suspirou e perguntou, mãe, esse é mais um daqueles momentos de ensinar. Quando refleti sobre isso mais tarde, me causou tanto horror e divertimento pensar que eles poderiam simplesmente ter perdido todo o cardápio. Em vez disso, pediram a boa e a velha comida de garotos. Certo, não é a refeição mais nutritiva e ambos pareceram bem desconfortáveis depois, deitados em suas camas como baleias encalhadas, mas puxa, demos boas risadas. Comecei a pensar sobre o pedido deles e me perguntei se de diversas maneiras fazemos algo parecido em nosso relacionamento com Deus. Nosso Pai Celestial nos oferece muito mais que um cardápio de serviço de quarto, e seus recursos são ilimitados. Entretanto, assim como Christian e seus amigos, nos contentamos em pedir comida barata, quando ela parece atraente, enquanto Deus nos oferece uma refeição gourmet, abundante de sua presença em todos os momentos de nossas vidas. Uma promessa por mais. Por diversas vezes nos contentamos com coisas pequenas e provisórias, no lugar da grande e espiritual riqueza que Deus espera para nos dar.
Não é de se estranhar que, bem no fim do primeiro de seus sermões a ser registrado, o Sermão da Montanha, Jesus faz essa promessa: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 8. A primeira leitura, você pode ficar tentado a pensar que essa promessa fala ao nosso lado. Mais autoindulgente, mas quando você vai mais a fundo, há um tesouro a ser escavado sobre a primeira passada. O que Jesus está prometendo é uma transformação radical sobre como pensamos e como vivemos. Posso ver as pessoas se debruçando quando Jesus lhe conta isso naquela colina. Quando ele se sentou para proferir seus ensinamentos, uma indicação à multidão de que ele estava adotando a posição de um rabino-professor, e as pessoas se aproximaram, mas o que eles estavam para ouvir chocou-lhes tanto quanto se Jesus tivesse subitamente gritado em seus ouvidos, porque sua promessa para nós, como aquele sermão, trata de dar mais. Não importa o que pedimos, ele tem mais em estoque. O que ele está para dizer mudará tudo se compreendermos a promessa. Certamente as pessoas daquela colina não esperavam ouvir o que Jesus tinha para falar naquele dia. Ele ensinava com autoridade. Isso eles entenderam, mas suas palavras e promessas iriam espantá-lo. Eles lhe daria consolo e então proporiam um desafio. Diria-lhes que é o coração que importa, então falaria que por causa do coração deveríamos viver com mais abandono e paixão. Diria às pessoas que Deus não é distante, reprovador ou desconectado, mas um pai que ama dar boas dádivas a seus filhos. Assim eles deveriam pedir e continuar pedindo. Aproxime-se e escute. Para entender o quão chocante é a promessa de Jesus, você tem de imaginar a cena e se colocar no lugar das pessoas que ouviram pela primeira vez. O Sermão da Montanha não foi um simples sermão de amenidades. Estava mais para um concerto do U2 em uma grande arena. Houve choque, houve pasmo. Jesus não apresentou gradualmente seus ensinamentos, nem cumprimentou a plateia, ele a assombrou. Um amigo meu que é técnico para palestrantes explica-me desta forma: quando você se dirige a uma multidão, a primeira frase a sair de sua boca é crucial, já que pode tanto ressoar na plateia e prender sua atenção, capturando seus ouvintes, quanto sair sem efeito algum e fazer com que as pessoas se distraiam. Bem, a primeira palavra a sair da boca de Jesus ricocheteou na plateia, porque é uma palavra que jamais foi associada a eles. Abençoados. A palavra em grego é makarios, que significa felizes, quando aplicada a homens e mulheres, mas quando aplicada a Deus significa a glória do Evangelho. Na primeira carta de Paulo para Timóteo, ele usa essa palavra quando escreve sobre o glorioso Evangelho do Deus abençoado. 1 Timóteo 1,11. Isso é admirável, porque a palavra abençoados era uma palavra poderosa para aqueles que escutavam Jesus naquele dia. Para eles significava júbilo divino, felicidade completa, e descrevia o tipo de alegria que se acreditava. Só poderia ser sentida pelos deuses ou pelos mortos. Era usado na literatura pagã da época para descrever a felicidade que só eles poderiam conhecer. Abençoados implicava uma segurança interior e um repouso que não dependiam das circunstâncias ou de uma habilidade de cumprir as regras da felicidade. Isso era muito mais do que os judeus poderiam esperar. Eles lutavam para ser aceitáveis, para escapar do julgamento, mas ser abençoados, que dádiva! Assim você pode ver como isso foi um conceito revolucionário para a plateia de Jesus. Os fariseus, seus guardiões intelectuais e zelosos, haviam-lhe ensinado que a justiça e a retidão estavam atreladas ao comportamento externo, uma questão de obedecer às regras e regulamentos, os quais haviam muitos. Os fariseus haviam ensinado que ao orar, doar, jejuar e observar todas as regras alimentares e do sabá, se poderia medir a retidão e a justiça de uma pessoa. Mas nas Beatitudes, Jesus descreveu como o caráter flui a partir do coração humano. Não era uma lista de coisas a se marcar como feitas ao fim do dia, mas sim uma nova e radical maneira de viver entregue a Deus. Jesus não estava vendendo carteirinhas para novos membros do clube, mas convocando as pessoas a se juntarem a um novo reino, que lhes custaria tudo o que tinham, mas que lhe daria tudo do que precisassem.
Você pode imaginar ter passado a vida inteira tentando cumprir todas as milhares de exigências minuciosas para tentar agradar a Deus e subitamente ouvir que o que realmente importa é o coração? Agora, quando me refiro a muitas exigências minuciosas, quero dizer que são minuciosas e extenuantes. Eis alguns exemplos. No sabá, shabá em hebraico, relacionado ao verbo shavá, que significa parar, desistir ou repousar, se você apagasse uma lâmpada porque alguém na casa estava doente e você queria que ela pudesse dormir, isso não era contra a lei. Mas se você apagasse a lâmpada somente para economizar óleo, isso era contra a lei. Se um marinheiro judeu fosse pego na tempestade após o pôr do sol da sexta-feira e tocasse o timão, mesmo que simplesmente para salvar sua vida ou a vida de seus passageiros, isso era contra a lei. O tratamento para aliviar a dor de dentes daquele tempo consistia em aplicar vinagre no dente enfermo, mas se você fizesse isso no sabá, você estava indo contra a lei. Se, no entanto, você colocasse muito vinagre em sua comida naquele dia e isso tivesse o efeito colateral de parar com a dor de dente, os rabinos diriam: se ele está curado, ele está curado. Meio louco, não acha? Uau, glória a Deus! Abençoados é a palavra de Jesus no Sermão da Montanha. Felizes são aqueles, e lá se descreve as bem-aventuranças. Uau, é tremendo esse texto e vale a pena você dedicar um tempo de leitura. Mas Jesus chama de felizes. E aí tem uma série de preceitos que ele estabelece para quem é feliz, para quem é abençoado, para quem é bendito. Eu quero te dizer de antemão que por ouvir a palavra de Deus através da leitura dos livros, você é uma pessoa abençoada. E o desejo do meu coração, o desejo mais profundo do meu coração, é de que você consiga colocar em prática alguns dos ensinamentos contidos nesses livros que temos lido. O meu propósito de vida é de que você descubra verdadeiramente a sua feminilidade à luz da palavra de Deus. O livro, ele serve para te encorajar a voltar para as páginas sagradas, para a Bíblia Sagrada. O livro é uma forma de te despertar, de te motivar, de trazer estudos, de trazer compreensão em temas, mas que na verdade a profundidade está lá nas páginas da Bíblia. Ele é só uma ferramenta para te fazer se apaixonar e voltar para o livro sagrado. A leitura diária que temos feito há mais de 3 anos, aqui eu trago uma revelação e uma chave para o seu coração. Tem um objetivo primordial de fazer com que você se volte para os braços do Pai. É só para te impulsionar, é só para te dar um empurrão, é só para te dizer: vai lá, Jesus está te esperando, vai lá, o Espírito Santo está ansioso por ouvir a sua voz e Deus tem saudade de você, assim como ele sentia saudades de Adão e Eva no jardim. E quando certo dia ele chega no jardim e pergunta: Adão, aonde é que você está? E Adão estava escondido por conta do pecado. E talvez muitas de nós estejamos escondidas, mas eu quero te dizer que há mais para você, há mais de Deus para você. O cardápio do Senhor é ilimitado e Ele não está aqui para te servir, mas eu quero te dizer que Deus tem mais para a tua vida. Os sonhos e os propósitos a respeito da tua vida são maiores daquilo que você consegue imaginar. Permita-se ter revelação no lugar de oração, de intimidade com Ele, para que Ele te diga qual é o cardápio dos céus a respeito da tua vida. Qual é o propósito dele a respeito da tua vida, dos teus dias, dos dilemas que você tem enfrentado, seja no trabalho, seja no ministério, seja na criação de filhos, seja no casamento, seja na condução com os pais, seja enfrentando a enfermidade, seja na calamidade financeira, onde quer que haja uma dificuldade emocional, espiritual, física. Deus é poderoso para entrar nessa área, te trazer conforto ou solução completa. Que o Deus de paz traga confiança ao seu coração e esperança, certos
de que nele temos sempre mais. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.